Hebreus 13, 15 a 16. Há um altar invisível diante de você agora. Ele não é feito de pedra, nem de madeira, nem de fogo. Ele é construído dentro do peito. E todos os dias, sem perceber, você coloca algo sobre ele. Seus medos, seus desejos, sua dor, seu orgulho, suas tentativas de controle. A pergunta não é se você se sacrifica. A pergunta é, no altar de quem? Porque todo ser humano vive de algum sacrifício. Alguns se entregam à aprovação, outros à culpa, outros ao prazer, outros ao vazio. Mas Hebreus 13 nos chama para um altar mais alto, um lugar onde não se oferece animais, mas a si mesmo. Um lugar onde o sacrifício não é morte, é transformação. Antes de continuarmos, eu agradeço por você estar aqui. Em um mundo barulhento, você escolheu ouvir a palavra. Se este conteúdo falar com você em algum nível, considere se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que precisa de direção. Sua atitude simples pode ser o altar onde Deus alcança outra vida. O texto diz que oferecemos a Deus sacrifícios de louvor, frutos de lábios que confessam o seu nome e vidas que fazem o bem. Isso significa que o altar não está distante. Ele começa na boca, continua nas escolhas e se revela na forma como você vive quando ninguém está vendo. Talvez você tenha passado tempo demais tentando mudar o mundo ao redor, quando o chamado sempre foi subir ao altar interior. Porque não é Deus quem pede sangue, é o ego que precisa morrer. Não é Deus quem exige dor, é o velho homem que precisa ser deixado. Hoje, o convite não é para você fazer mais, é para se render melhor. Porque no altar de Deus não se perde a vida, se encontra. Hebreus 13, 11 a 13. Durante muito tempo, as pessoas acreditaram que Deus só se manifestava dentro de muros sagrados, que o encontro com o divino dependia de um lugar, de um rito, de uma distância entre o santo e o comum. Mas Hebreus quebra essa lógica. Ele revela um Cristo que sofreu fora da porta, um Deus que saiu do centro religioso para alcançar o caos humano. Isso muda tudo. Porque se Jesus foi para fora, o altar também se deslocou. Ele não está mais preso a um espaço. Ele caminha, ele sangra, ele encontra rejeitados, ele se aproxima da vergonha. O verdadeiro sacrifício não acontece onde todos aplaudem. Acontece onde ninguém quer estar. Existe um chamado escondido nesse texto. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial. Isso não é geografia, é identidade. É deixar os sistemas que nos protegem do confronto. É abandonar as máscaras espirituais. É ter coragem de se apresentar a Deus sem performance. O altar se manifesta quando você escolhe obediência mesmo sem aplauso. Quando você permanece fiel mesmo sem recompensa. Quando você ama mesmo sem retorno. Quando você continua mesmo sem sentir. Porque há sacrifícios que queimam no templo, mas há outros que ardem no silêncio. E são esses que Deus vê. Talvez sua maior entrega hoje não seja levantar as mãos, mas soltar o controle. Não seja falar mais, mas calar a alma. Não seja correr, mas permanecer. Fora do arraial, não se constrói reputação, se constrói caráter. E todo caráter verdadeiro nasce de um altar que ninguém fotografa, mas Deus visita. Hebreus 13, 15. Hebreus diz algo desconcertante. Ofereçamos, por meio de Jesus, sacrifício de louvor. Não fala de animais, não fala de fogo visível, fala de palavras, de confissão, de um coração que decide honrar a Deus, mesmo quando tudo dentro dele quer se calar. Isso revela um mistério. Nem todo altar é externo. Alguns são construídos no lugar mais disputado da existência humana, o interior. Há dias em que louvar é fácil. Há outros em que louvar é um sacrifício real. Porque o sacrifício não está no som da voz, mas no peso que ela carrega.
louvar quando se perdeu, louvar quando não se entende, louvar quando a resposta ainda não veio. Isso é altar. O texto diz: fruto de lábios que confessam o seu nome. Fruto não nasce de discurso, nasce de processo. Cresce no tempo, enfrenta estações, aguenta vento, aguenta seca. O louvor que Deus recebe não é o que nasce do entusiasmo, mas o que sobrevive à noite. Existe um tipo de adoração que não sobe como música, mas como sobrevivência. Ela diz: ainda estou aqui. Ela diz: ainda creio. Ela diz: ainda pertenço. Esse é o altar invisível, onde você não impressiona pessoas, mas confronta a si mesmo. Onde você não foge da dor, mas a transforma em entrega. Onde cada respiração se torna uma oração silenciosa. Nem todo sacrifício sangra. Alguns sustentam. E aos olhos de Deus, sustentar a fé no dia mau é uma das formas mais altas de adoração. Hebreus 13:16. A Escritura continua: e não vos esqueçais da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. O altar não termina no que você sente. Ele se revela no que você faz. Existe um engano sutil. Pensar que se entregar a Deus é apenas um movimento interior. Mas Hebreus rasga esse véu. O sacrifício verdadeiro transborda. Ele sai do coração e alcança as mãos. Ele se transforma em escolhas, em atitudes, em caminhos. Há pessoas que querem um altar, mas não querem mudança. Querem consolo, mas não querem transformação. Só que o sacrifício que agrada a Deus não é o que emociona por dentro e morre ali. É o que desce para a vida prática e começa a reconstruir o mundo ao redor. Fazer o bem quando se está ferido é sacrifício. Repartir quando se tem pouco é sacrifício. Permanecer íntegro quando ninguém vê é sacrifício. Perdoar quando a razão grita o contrário é sacrifício. E ainda assim, é nesses lugares que Deus se agrada. Porque o altar do reino não é feito apenas de palavras, mas de frutos. Não é erguido apenas em orações, mas em posturas. Cada gesto de misericórdia se torna lenha. Cada ato de amor se torna fogo. Cada decisão correta se torna incenso. Quando você vive assim, sua própria vida passa a ser o templo. Seu caminho passa a ser o altar. E seus dias, a oferta. O sacrifício deixa de ser um momento e se torna um modo de existir. Hebreus 13:20-21. O autor encerra dizendo que Deus é aquele que nos aperfeiçoa em toda boa obra, para fazermos a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dele. Isso muda tudo, porque revela que o altar não se sustenta pela nossa força, mas pela ação silenciosa de Deus dentro de nós. Você não se oferece sozinho. Você não se transforma sozinho. Você não permanece sozinho. Há um Deus que trabalha enquanto você se entrega. Um Deus que molda enquanto você confia. Um Deus que constrói enquanto você se rende. O altar verdadeiro não é feito de impulsos, mas de constância. Não é levantado por emoção, mas por decisão. É o lugar onde você volta quando cai, onde você chora, onde você aprende, onde você morre para o que te destrói e nasce para o que te cura. Em teu altar, você se sacrifica, mas é nele que Deus te refaz. E quanto mais você se entrega, mais percebe. Não é perda, é libertação. Não é fim, é começo. Não é morte, é caminho. Que sua vida se torne esse altar, onde Deus habita, onde a graça trabalha, onde o amor governa. Se esta mensagem falou com você, eu agradeço por ter caminhado até aqui. Que o Senhor te fortaleça, te guarde e continue operando em tudo o que precisa ser restaurado em seu interior. E se este conteúdo te edificou, deixe seu like, inscreva-se no canal
e compartilhe com alguém que precisa lembrar hoje que ainda existe um altar e que Deus continua se encontrando com os que se entregam.